Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal e a partir de hoje estaremos iniciando aí uma série de vídeos onde estarei reagindo a diversas notícias aí tratando da área industrial. Esse vídeo especificamente tratando sobre a indústria de óleo e gás. E por que isso é muito importante aqui para o canal? Porque isso vai nos dar um indicativo de como serão aí os próximos concursos, principalmente relacionados à Petrobras, tá? Então, desde o início, já gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui no canal e lembrando, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva e também ative as notificações, para que assim que nós postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, ok? E também gostaria de ressaltar que é muito importante, se você ainda não é membro do canal, que você se torne. Porque lá no clube de membros, nós temos a liberdade de postarmos vídeos que vão tocar em assuntos sensíveis, coisas que aqui no YouTube, aberto, nós não poderemos falar ou não irá ficar muito legal, tá? Então lá eu consigo tratar de assuntos específicos para vocês, inclusive assuntos muito interessantes, tá? Então se você não é membro ainda do canal, você pode se tornar membro clicando nesse botãozinho aqui embaixo, ok? Seja membro. Então, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá assistir o vídeo. O governo federal estuda aumentar a exigência para a cláusula de conteúdo local nos contratos firmados pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Confira na reportagem de Raquel Amorim. Conforme disse a CNN, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o objetivo da medida é dar novo impulso à indústria e fomentar o setor naval brasileiro. A ideia do governo é encontrar uma fórmula que equilibre o estímulo à produção nacional sem afetar a competitividade da Petrobras e das petroleiras estrangeiras que atuam no país. No governo de Michel Temer, o Brasil reduziu à metade os níveis mínimos exigidos nos leilões de petróleo e gás natural. Esses patamares foram mantidos na gestão de Jair Bolsonaro e serviram de baliza para os principais leilões do período, incluindo rodadas de exploração do pré-sal. A cláusula de conteúdo local obriga empresas vencedoras de licitações no setor petroleiro a adquirir de fornecedores brasileiros uma cota mínima de bens e serviços necessários para as atividades de exploração. Além disso, é assegurada a preferência à indústria local sempre que suas ofertas apresentarem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes aos oferecidos por companhias estrangeiras. Atualmente, para os blocos em alto mar, o índice de nacionalização está fixado em 18% na fase de exploração. A exigência é de 25% de conteúdo local na construção de poços, 40% no sistema de coleta e 25% nas plataformas. Ao tomar posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não faz sentido o Brasil importar plataformas de petróleo, sendo um dos principais países produtores do mundo. O tema também foi amplamente tratado pelo petista durante a campanha, com promessas de revitalização da indústria naval. Apesar de admitir que a pasta já discute o tema com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o ministro Alexandre Silveira não deu prazo para a definição ou a aplicação das mudanças. Ok, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? Deixa eu traduzir basicamente o que eles estão falando aqui. Basicamente, quando se é feito leilões, tá, de campos para que você possa explorar e tentar encontrar petróleo ali, o que acontece? A Petrobras ela dá uma sinalização, para outras empresas, empresas estrangeiras, dizendo o seguinte, basicamente é isso, tá? Tipo assim, eu não tenho condições de explorar tudo isso, você pode, como se fosse alugar o campo aqui, porém, para você explorar aqui, você tem que, de alguma maneira, em contrapartida, gerar empregos aqui, digamos assim, você precisa movimentar a indústria aqui, tá? Então, você tem o benefício, de explorar aquela área, tentar encontrar óleo ali, mas a contrapartida é que existe um percentual que você deve produzir aqui. E por que existem esses mecanismos? Ainda hoje, é muito caro você produzir no Brasil, tá? A mão de obra aqui é muito cara, a burocracia faz tudo ficar muito caro aqui. Então, são mecanismos que você tem, que mesmo sendo oneroso para as empresas, de alguma maneira, elas possam contribuir para o crescimento do país. Então, é basicamente isso de que se trata aqui, esse início da reportagem. Mas vamos lá
Vamos continuar. Adriano Pires, agora vai. Olha, William, como você colocou no início do programa, a questão do conteúdo local é até legítimo discutir. O problema é a dose, né? Porque dependendo da dose, você acaba confundindo políticas de conteúdo local com reservas de mercado. E acaba também afastando investidores dos leilões, né? Você lembra que os leilões de petróleo no Brasil começaram lá no governo FHC, né? E já tinha a cláusula de conteúdo local, mas era uma cláusula com um valor bastante razoável, o que fez que os leilões fossem sempre um sucesso. Depois você veio uma outra fase de política de conteúdo local, né? Aumentou muito no governo do Partido dos Trabalhadores, né? E você teve um interregno de leilões aí em função da discussão da nova regra do contrato de partilha, o modelo do contrato de partilha, e quando voltou, esses valores elevados acabaram que os leilões não foram sucesso. A gente lembra que em 2013 você teve o leilão do Campo de Libra, que tinha 12 bilhões. Ok, deixa eu dar só um pause aqui, tá bom? O que acontece? Você precisa, quando você faz esse tipo de leilão, por mais que você esteja vislumbrando aí, beneficiar os trabalhadores brasileiros, enfim, você precisa chegar num valor de equilíbrio de maneira que fique atrativo para os investidores internacionais virem aqui e fazerem ali o arremate, no caso dos campos, né? Precisa ser viável, tá? Porque senão você tem ali um produto muito bom, mas porque ele está muito caro, não se torna viável. Então, você precisa buscar aí esse ponto de equilíbrio. De barris de reserva e só apareceu um consórcio, né? E aí, no governo do presidente Michel Temer, você retomou um pouco a política de controle local do próprio Fernando Henrique e aí você começou a ter outra vez leilões com bastante sucesso, né? Tanto no governo Temer quanto no governo do presidente Bolsonaro. Então, a questão que eu acho, sabe, William, é que você pode sim discutir controle local, mas desde que, primeiro, a gente tem que aprender com o passado e não colocar o veneno muito alto. Segundo, há que também se ter consideração em função das vantagens comparativas que o Brasil tem. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, o que o Brasil tem vantagem comparativa para produzir e aumentar essa questão de conteúdo local. Você olha, por exemplo, uma plataforma, o que está embaixo da plataforma, chamado Subsea, o Brasil é muito competitivo nisso. Agora, em fazer plataforma, fazer navio, a gente já não é. Você tem uma ideia, hoje a gente exporta o que no mercado de petróleo se fala de árvore de Natal, que fica lá embaixo do mar, para a Guiana, para outros países. Então, eu acho que é isso. A gente tem que se especializar em coisas que a gente é competitivo. Outro ponto aqui. Ele está falando sobre a Subsea, né? Ou seja, tudo aquilo que está abaixo ali da lâmina d'água. O Brasil hoje ele é referência por conta da Petrobras, né? A Petrobras detém aí tecnologia de ponta em relação aí à exploração em águas principalmente profundas e ultraprofundas, tá? Então, nós somos mestres nisso. Porém, nós ainda temos uma deficiência muito grande no que tange, por exemplo, a construção de plataformas, né? A gente tem um problema principalmente relacionado a prazo, e isso vai ser falado aqui, e também a preço, tá? Porque, por exemplo, hoje para uma empresa é muito mais barato, muito mais rápido você construir um navio na China do que você construir um navio aqui no Brasil. Então, isso para o investidor é um ponto primordial, porque o investidor quer lucro, ele quer agilidade, ele quer rapidez. Isso vai ser falado aqui mais à frente, mas só para que você consiga entender. Porque política de conteúdo local, volto a repetir, não pode ser uma política de reserva de mercado e sim tornar o Brasil competitivo, inclusive, para exportar esse tipo de produto. Adriano. Então, é essa que é a questão. Não, tem vários aspectos que você mencionou, por isso eu só queria fatiá-los um pouquinho. Você conseguiu concluir, apesar da minha interrupção? Não, está concluído sim, Leandro. Vamos para a discussão. Aprenderam alguma coisa do passado, Daniel? Pois é, William. Veja que o passado, justamente, né? A gente teve o caso da Sete Brasil, no qual, só abro um parênteses para dizer que a gente tem aqui uma das grandes especialistas nesse assunto, que é a Raquel Landim. No passado, ela escreveu muito sobre a Sete Brasil, que foi uma empresa criada para construir 28 navios sonda para a Petrobras. Não deu certo.
ela não entregou nenhum, e quando a Petrobras vendeu sua participação na Sete Brasil em crise, sabe quanto valeram essas ações? 7 euros. Isso era o que mostrava exatamente que fim levou a Sete Brasil. William, eu conversei com o Roberto Ardenghy, que é presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, para ter um pouco o termômetro do que as petroleiras estão pensando dessas declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O que o Roberto Ardenghy colocou é que existe toda a disposição, sim, em discutir uma nova política de conteúdo local, de aumentar esses índices de nacionalização, mas que para termos conteúdo local na indústria de petróleo e gás, a gente precisa de 3 fatores. A gente precisa de preço, de qualidade e de compromisso com prazo de entrega. Um exemplo que foi citado pelo Décio Oddone, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, é que pega uma plataforma de 150 mil barris por dia, não é nem muito nem pouco, pega aí 150 mil barris por dia. E se você considerar um petróleo a $50 e a plataforma atrasa 1 ano, o país perde em produção quase 3 bilhões de reais. Então, o fator prazo é muito importante que seja respeitado, e o histórico no Brasil, na década passada pelo menos, não é positivo. Sete Brasil é um daqueles exemplos que volta e meia são citados para demonstrar que a corrupção, que é um problema endêmico no país, é pequena perto do prejuízo que decisões burras causaram, por exemplo, a Petrobras. O que levou a Petrobras a ser a empresa mais endividada do mundo não foi a corrupção, mas foram uma série de medidas absolutamente equivocadas. O que deu errado na Sete Brasil, cercada de tão boas intenções como foi? A Sete Brasil, William, ela foi o auge, o ápice desse problema que a gente está discutindo, de conteúdo local. Porque as exigências de conteúdo local, elas perpassavam toda a Petrobras e elas provocavam uma série de problemas lá dentro, quando elas eram de um nível muito elevado. Desde uma burocracia infinita, para quem trabalhava lá dentro, até gerava pequenas fraudes, porque as pessoas não conseguiam cumprir, então tinham que encontrar maneiras. Hoje foi voltar nas pessoas que trabalhavam na Petrobras naquela época. E o auge de tentar estabelecer esse conteúdo local foi a criação desta chamada indústria naval. Então, a Sete Brasil é você levar isso aí à enésima potência. E aí você naquela época, pegou empresas que eram empreiteiras brasileiras, que não tinham know-how nesse tipo de coisa, na construção de plataformas, na construção de estaleiros. Elas em serem estaleiros, elas muitas vezes alugavam essas plataformas fora do país, essas plataformas davam um problema, e quis dar esse know-how para essas empresas. Essas empresas, como eu me lembro de várias, né? Odebrecht é só um dos exemplos, elas abriram braços para tentar fazer isso. Coisas que lá fora, que eram... Ela cita isso porque, por exemplo, a Odebrecht, que acabou sendo inserida nesse contexto de óleo e gás, ela vem de construção civil, né? Então ela não tinha base nenhuma para trabalhar nesse setor, e ela foi inserida nessa indústria, tá? Não somente ela, mas muitas outras empresas, ok? Foram inseridas nessa área de óleo e gás, tá? Inclusive eu me lembro, porque o meu pai trabalhou durante muitos anos na Tomé Engenharia, e a Tomé sempre ela trabalhava na época com transporte, né, içamento, e ela também aproveitou aí, né, essa onda onde diversas empresas aí que não eram do segmento estavam entrando, e também embarcou nessa aí, né? E também por conta ali de algumas movimentações ali, a Tomé acabou quebrando, a Tomé Engenharia, né? Mas é basicamente isso que ela está falando, tá? Vamos prosseguir. Essas plataformas, que são coisas de altíssima tecnologia, já eram feitas de forma muito eficiente e muito competitiva. Então, o que você gerou foi ineficiência, você afugentou o investidor estrangeiro e você gerou uma corrupção imensa. Então, assim, a Sete Brasil foi o ápice dos dois problemas.
você tinha um endividamento gigante, aí não era da Petrobras, era dos próprios bancos ali que se aliaram e empresas que se aliaram para fazer aquilo, e tinha muito banco público, tinha muito dinheiro de banco público ali também, e você tentou construir um know-how que não existia no Brasil. É como se você tentasse tirar um coelho da cartola, literalmente. Qual é a racionale política por detrás dessa intenção, Caio? William, se a gente pegar até na história dessas construções, dessas estratégias, a gente vê um nacionalismo aí por trás, né? Ou pelo menos no discurso. Juscelino Kubitschek teve um programa assim, parecido, regime militar também, que não deu certo. Essa série de construções ali, essa estratégia, vamos dizer assim, no governo Lula, foi a terceira tentativa, e agora o que é considerado... Agora seria a quarta tentativa. O quarto polo, né? Tanto que tem sido muito recomendado ao governo que estude o que deu errado, tanto no governo Juscelino, no regime militar, e na última versão. Eu tive pessoalmente, em maio de 2010, no lançamento do petroleiro João Cândido, muita festa política lá não era nem Recife, era próximo a Recife. Vale a pena depois vocês assistirem o que aconteceu com esse petroleiro, tá? É tema de estudo, tá bom? Depois que você assistir o vídeo aqui, vai lá dar uma olhadinha e veja o que aconteceu com esse petroleiro. Recife, estava o governador Eduardo Campos vivo na época, o próprio presidente Lula, eu trabalhava no Valor Econômico, fui lá cobrir, e esse petroleiro é um símbolo, né? Porque ele foi feito com 70% de nacionalização, encomendado pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul, ao custo de 10 bilhões de reais, para a construção de 49 navios, e ele foi com 70% de nacionalização para o alto mar, e ele não conseguiu navegar. Sim, ele não flutuava. Ele teve problemas, e ele só conseguiu, daí voltou, consertou, enfim. Mas eu vi a festa política, vamos dizer assim, né, com os petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros. O que me chama muita atenção nesse caso é que a gente estamos cobrindo e assistindo muita divergência entre a cúpula da Petrobras, né, muito influenciada ali pelos sindicatos, e Jean Paul Prats, próximo à FUP, né, a Federação Única dos Petroleiros, muito forte dentro dessa gestão atual da Petrobras, com o MME, Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira do PSD. Neste caso, há uma convergência, tanto, vamos dizer assim, do Centrão com o sindicalismo e com o Palácio do Planalto no interesse de retomar o que seria o quarto polo naval. Sem abraçar qualquer tipo de teoria. Quando ele fala retornar ou retomar o quarto polo naval, novamente ter um impacto considerável aí na revitalização da indústria naval, tá? Então isso é um excelente indicativo aí para a galera da área naval, tá? Então a gente já está visualizando aí, vislumbrando, né, alavancas sendo acionadas aí para a retomada aí do setor naval, ok? Conspiratória, Caio, porque em geral elas parecem que explicam as coisas, mas não explicam. Eu queria passar a bola para você agora, Adriano, novamente, com a seguinte questão. É público e notório que políticas... Público e notório, é o trocadilho bobo que eu estou fazendo. Políticas públicas no Brasil, notoriamente, não são acompanhadas quanto à sua eficácia. Aliás, é algo que os especialistas em gestão mais ressaltam. A gente lança uma política pública, não acompanha, não dispõe de dados empíricos que permitam avaliar se aquilo deu certo ou não, e evidentemente um dos casos mais citados é esse da indústria naval. Agora vem uma pergunta para a gente ver se existe um outro lado nessa questão. Existe algum tipo de estudo, apreciação, avaliação, projeção que permita ao governo afirmar que desta vez vai dar certo? Olha, William, existem estudos sim, né? Mas como eu falei anteriormente, os estudos falam que o Brasil, em alguns equipamentos, ele tem vantagem comparativa, como eu te falei, na parte de subsídio. Agora, nessa questão de plataforma e navio, a gente não tem. Como foi colocado aqui, o custo é mais caro, acaba não entregando a tempo. Como eu falei para vocês, acaba prejudicando a produção de petróleo. Outra coisa que é importante a gente colocar é que você vai ter ainda mais leilões aí de pré-sal pela frente. E o que os especialistas colocam é que você não vai ter mais grandes campos de pré-sal para ser explorado. As maiores reservas aí já foram leiloadas.
E se você faz uma política de controle local equivocada, muito alta, você não vai ter investidor para participar desses leilões, o que é muito ruim. Por isso que você precisa achar aquele ponto de equilíbrio, né, que eu falei para vocês. Mas ele tende a médio e longo prazo valer menos. Então a gente tem que tirar esse petróleo embaixo da terra, e petróleo embaixo da terra não vale nada. Por isso que eu acho que vamos discutir conteúdo local, dá para discutir, como colocou aí o Daniel, mas dentro desse critério, volto a repetir, de quais são as vantagens comparativas que o Brasil tem na produção de equipamentos para explorar e produzir petróleo. Existe sim vantagens comparativas que elas precisam ser usadas para gerar emprego, para estimular a indústria nacional, mas, veja bem, não dá para ser bom em tudo, né? Não dá para tirar 10 em tudo, não dá para fazer navio competitivo, plataforma, subsídio, etc. Essa que é a questão que a gente espera que o governo tenha aprendido com as lições do passado, né? Então, apostar sim, pode mudar conteúdo local, mas nessa direção. Daniel está me pedindo a palavra, Daniel? William, a Raquel também, na sequência. Inscrita a Raquel, inscrito o Daniel em primeiro. Eu só queria pontuar o seguinte, né? Uma coisa que o Roberto Ardenghy, do IBP, acentuou hoje, que todos os países com produção de petróleo e gás no mundo atuam de alguma forma nessas exigências de conteúdo local. Ainda países que praticamente não têm indústria nenhuma. Caso dos africanos, Nigéria, Angola, Guiana, que é a nova queridinha do mercado de petróleo aqui na América do Sul. Conteúdo local, às vezes, pode ser até trabalhadores daquela nacionalidade daquele país sem a importação de mão de obra, pelo menos a menos qualificada, né? A Noruega aplicou muito bem as políticas de conteúdo local. Quando descobriu as primeiras jazidas na década de 70, fabricava ali 5% de tudo que a indústria do petróleo usava. Hoje, ela consegue atender localmente 70%. Agora, o que é importante para as petroleiras, pelo que eu ouvi hoje? Primeiro, que os contratos atuais sejam 100% respeitados. Quer dizer, novas regras, tudo bem, mas valendo daqui para frente. Como o professor Adriano Pires colocou, o filé mignon já foi embora. A gente ainda tem alguma coisa pela frente. A ANP, na semana passada, anunciou um novo campo para leilão, que é o campo de Jaspe, com 2,5 bilhões de barris em reserva. Você tem a margem equatorial ali, uma fronteira nova. Inclusive, depois eu vou estar fazendo um vídeo aí específico, tá? Mas esse vídeo eu vou deixar lá para os membros, porque eu vou tocar em alguns pontos muito sensíveis, falando exatamente sobre a margem equatorial, tá? Então acho que vai te dar uma perspectiva, um horizonte, digamos assim, para você aí que deseja prestar concursos para a Petrobras, tá? Mas eu vou falar lá para os membros. Então, se você ainda não é membro, tá? Você pode se tornar através aqui desse link aqui embaixo, tá? Seja membro, ok? E você pode ali escolher um dos 3 planos que nós temos hoje disponíveis para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer esse vídeo falando exatamente sobre a margem equatorial, ok? Aquilo que a Petrobras já liberou, já disponibilizou, tá? Mas eu vou estar comentando exatamente com os membros do canal, beleza? O Amapá e Rio Grande do Norte, tem a bacia Sergipe-Alagoas. Tudo isso pode vir para frente, ok, discutir. Agora, um ponto em que falhamos no passado que não deveria voltar é encontrar muitas especificidades de conteúdo local. Hoje são 4 grandes segmentos que se olha de conteúdo local. No passado, já foram 90 itens. Isso era o que a indústria chamava de mapeamento genético do parafuso. Você tinha que comprovar, em suma, até onde o parafuso, de onde vinha o parafuso. Isso não deu certo, porque você engessava a indústria as suas opções de abastecimento ali de equipamentos e serviços. Isso é o que não deu certo. Agora, dá para formatar algo bem mais palatável para as petroleiras de agora em diante. Raquel. Não, William, eu queria só chamar a atenção para um erro gravíssimo que aconteceu na Sete Brasil e que vira e mexe. O presidente Lula fala sobre isso e outras pessoas do governo como se fosse algo positivo, que é a utilização dos bancos públicos, dos fundos de pensão estatais.
Quando a Sete Brasil foi criada, ela tinha ali 2 sócios privados, que era o BTG e o Santander, mas os outros sócios dela, estava até recuperando aqui certinho, era o FIA-FGTS, o Fundo de Pensão da Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil e também tinha a Vale. Esse pessoal aplicou 8 bilhões de reais nessa empresa. Então, essa empresa... 8 que hoje seriam 16. Exato. Essa empresa, o que ela fazia? Ela gerenciava a compra e a operação dessas sondas para a Petrobras. Era ela que contratava os estaleiros, que contratava o estaleiro da Odebrecht, o estaleiro Atlântico Sul e etc. Então, você pegava dinheiro dos fundos de pensão, você pegou dinheiro dos fundos de pensão, dinheiro dos bancos públicos para formar essa companhia, era o chamado FIP-Sondas. Não sei se você lembra. Então, essa ideia de que você usar o dinheiro público, usar os bancos públicos e os fundos de pensão para fomentar esse tipo de coisa funciona. Não funciona. Você perde dos 2 lados. Perdeu a Petrobras, que perdeu com o atraso na entrega dessas plataformas, perdeu em competitividade e perderam também os bancos públicos e os fundos de pensão estatais. Caio, por detrás de uma proposta como essa que nós escolhemos começar a nossa edição hoje, por causa não só do simbolismo, em termos de ideias que são trazidas para a mesa, para se tentar fazer a economia brasileira sair da estagnação, gerar crescimento e tudo mais, que todos queremos, mas principalmente por causa dessa confluência de correntes políticas que você mencionou. Essa ideia, ela é velha, ela não funcionou. O que teve de novo aí na política que eventualmente faça a gente entender a razão da insistência em algo que não deu certo? William, quando a gente vê uma aliança como essa, uma aliança de certa maneira até um pouco surpreendente até, né? De um movimento sindical com o Centrão, e quando você começa a conversar com as pessoas do que motiva uma aliança dessa maneira, você vê muito ali uma resposta de setor privado brasileiro, setor privado nacional, empresas, dinheiro circulando. A gente sabe que o Centrão e os partidos de centro no Brasil, eles têm muita interlocução com o setor privado, então acaba tendo uma confluência ali de propósitos, vamos dizer assim, né? Você tem, sem falar, William, que o discurso, vamos dizer, nacional desenvolvimentista, que é o que está acontecendo agora, que é o que aconteceu no terceiro, no segundo Polo Naval, e no primeiro, porque o Juscelino também tinha essa percepção, ele é eleitoralmente muito facilmente vendido, né? Para fins de palanque, para fins eleitorais, de dizer que você está gerando empregos, que você está incentivando uma indústria nacional a fazer contratações e trabalhos dentro do Brasil. E acho que isso que, de certo modo, move quem defende esse tipo de política. Bem, é isso aí então, pessoal. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o que você acha que vai acontecer aí. Esses aí são os planos do governo, principalmente para a área naval, que obviamente vem puxando ali a reboque muitas outras áreas, né, que acabam também sendo beneficiadas. Deixa aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, ok? Lembrando que eu estarei fazendo uma série de vídeos e alguns dos vídeos mais sensíveis estarei colocando lá para o clube de membros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima.